A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Por favor, peguem a palavra de Deus e abram, por favor, a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 7. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, ou melhor, você que está sem Bíblia, você que está sem o Evangelho, faça um sinal com a sua mão, que nós vamos providenciar uma Bíblia para você acompanhar as leituras, porque é fundamental. O apóstolo Paulo aos Romanos escreveu dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E quando você lê e ouve a palavra, a tua fé é alimentada. Deuteronômio 28, versículo 7. Assim que encontrar, em reverência ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a palavra, fiquem de pé para que nós possamos fazer a leitura inicial. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Quantos creem nessa palavra? Eu vou ler pela segunda vez, escuta com bastante atenção. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Quantos acreditam que esta palavra é de Deus? Diga amém. Eu leio mais uma vez, e todos que estão comigo nesta manhã, na Paz e Vida, sede no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá? O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Você crê na palavra? E você crê que essa palavra é poderosa para se cumprir? Então faça o seguinte: deixa a Bíblia aberta sobre o assento e vamos dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra, e sobre cada vida que te aplaude, que te glorifica, derrama da Tua graça, da Tua virtude, do Teu poder. A Tua palavra, meu Pai, vai ser pregada. Por isso eu peço que o homem diminua e que o Senhor cresça. Unge os lábios do Teu mensageiro, toma a boca do Teu pregador, remove todo impedimento e tudo que possa atrapalhar. Envie a Tua palavra com unção, poder e autoridade, e que esta palavra vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Digam amém e graças a Deus. Por favor, queridos, podeis se assentar. Quando nós obedecemos a Deus, seguimos os seus mandamentos, fazemos a sua vontade, a palavra nos garante o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a ajuda de Deus contra os nossos adversários, contra os nossos inimigos. Quando o Senhor liberou
as bênçãos sobre o monte Gerizim, dizendo que se o obedecêssemos, se ouvíssemos a sua voz, se fôssemos filhos obedientes, as bênçãos viriam ao nosso encontro. E uma delas é justamente essa que nós acabamos de ler: vitórias contra os nossos inimigos, vitória contra os nossos adversários. Para exemplificarmos esse texto, para que você possa entender na prática essa palavra se cumprindo, eu gostaria que você passeasse na Bíblia comigo até o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. E aqui, em Samuel capítulo 17, nós vamos encontrar uma das batalhas mais épicas que se pode ler no texto bíblico. A batalha de Davi contra o gigante Golias. Durante 40 dias, Golias zombou, escarneceu e, por que não dizer, humilhou o exército de Israel, o povo de Israel, inclusive o rei de Israel. Quando Golias, representando os filisteus, propôs uma só batalha para resolver aquela guerra, e ninguém do povo de Israel ou do exército de Israel, inclusive o próprio rei Saul, se prontificou a lutar, todos os dias, repetidas vezes, o gigante Golias vinha, zombava, escarnecia do povo de Israel. Pois ele havia dito, em outras palavras, nós não precisamos de uma batalha sangrenta, não é necessário que muitos homens do exército de vocês venham morrer, como também muitos homens do nosso exército. Não é necessário uma batalha sangrenta, não é necessário derramamento de sangue. Eu proponho uma só luta, uma só batalha. Eu, representando o exército filisteu, lutarei contra alguém, contra um de vocês, que irá representar o exército de Israel. Quem vencer esta única luta, esta única batalha, é o vencedor de toda a guerra. No entanto, quando se olhava para aquele homem, o medo tomava conta. Porque olha a definição que o texto dá a respeito desse guerreiro chamado Golias. Versículo de número 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Eu acredito que você deve saber o que é um côvado. Para você que não sabe o que é um côvado, eu vou pedir para você fazer assim com o seu braço. Faça assim, ó. Deixa reto, com a mão reta. Muito bem. Um côvado é justamente a medida da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio. Isso é um côvado. Naquela época não tinha meios de fazer medições como hoje. Então, como é que as medições eram feitas? Eles estendiam o braço dessa forma e mediam as coisas. E isso chama-se um côvado, que dá em média 45 centímetros. Depende muito também do braço e da estatura do homem. Além de 6 côvados, aqui vai dizer que ele tinha 1 palmo. Então, em média,
esse homem poderia ter até 3 metros de altura. Só que ele era muito forte. Além disso, aqui dizia no versículo 5, que diz, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Eu tive o cuidado de pesquisar, e essa couraça dá em média 60 quilos. 60 quilos. Por aí você começa a entender a altura e a força desse homem para conseguir carregar uma couraça de, em média, 60 quilos. Continuando. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Amém, pessoal? Então o que acontecia? O exército de Israel estava amedrontado, estava assustado, estava com medo. Ninguém ousava encarar, ninguém ousava enfrentar. Às vezes, nós estamos assim, com medo de enfrentar os nossos inimigos, com medo de enfrentar os nossos adversários, com medo de bater de frente com um gigante. E o que simboliza, o que representa o gigante, os inimigos, os adversários? Tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, para te atingir, para te humilhar, para te atacar, para te fazer sofrer, para fazer com que você venha perecer e padecer na sua vida. Até um problema que você possa estar passando hoje, pode significar muito bem esse inimigo, esse gigante, que te põe medo, que te afronta, que te deixa triste. E hoje, você está sem forças para lutar contra esse gigante, talvez até com medo, talvez até amedrontado pelo tamanho desse problema, pelo tamanho desse inimigo que se levantou contra você. No entanto, quanto mais você aceita, mais o inimigo avança contra ti. Olha o que diz aqui o versículo 8, a continuação. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nós servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Isso durou quanto tempo? 40 dias. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quantos dias? 40 dias. Até que surge um jovem que acredita-se ter, na época, em torno de 17 anos de idade, ruivo, de um simples semblante, de gentil aspecto e presença, um camponês, cuidador, pastor de ovelhas, filho mais novo, caçula, de uma família de muitos filhos, que amando do próprio pai,
sem ter sido convocado, sem ter sido chamado, mas por plano de Deus, chegar até aquele acampamento onde o exército de Israel estava acampado, ouvir tudo o que estava acontecendo e, ao ouvir, se prontificar a lutar contra aquele difícil adversário. É quando Davi surge nessa história. Nós vamos aprender a partir de agora algumas estratégias para você lutar e enfrentar os inimigos que surgem na sua vida, ou os que ainda irão surgir, porque você sabe que a intenção do adversário é nos atacar, é nos atingir, é destruir as nossas vidas. Mas quando obedecemos a Deus e somos fiéis a Ele, Deus luta em nosso favor e os inimigos não prevalecerão. Nada prevalecerá contra aquele que é fiel a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Davi chega a mando do pai, e ao chegar lá, olha o que vai acontecer aqui, a partir do versículo de número 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. E falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Qual é a primeira coisa que eu posso aprender aqui, que eu quero compartilhar com você? A motivação para enfrentar o inimigo. O rei prometeu, repare bem o que diz o texto, olha o que o rei prometeu: enriquecer de grandes riquezas, dar a própria filha em casamento e isentar de impostos a casa do pai daquele que venceu o gigante. Davi, além de tudo, viu uma oportunidade de crescer, de prosperar, de casar. Davi, além de tudo, tinha uma grande motivação para enfrentar aquele gigante. A primeira coisa que eu quero que você guarde no coração é isso: só enfrenta os inimigos aquele que começa a ser movido também por motivações maiores. Eu pergunto: quais são as tuas motivações hoje para seguir em frente, para lutar todo dia? Porque todo dia é uma luta, todo dia são inúmeros desafios. Quem concorda comigo, diga amém. Quando você acorda de manhã, qual é a tua motivação para enfrentar
os gigantes que vão surgir, as lutas que vão surgir, os adversários que se levantarão contra você. Quais são as tuas motivações? Pois se não houver motivação, se não houver um porquê, se não houver um para quê, se não houver metas, se não houver objetivos, se não houver planos, nós iremos simplesmente aceitar tudo de ruim ou todo mal que possa vir contra nós, e nos faltará algo que venha despertar esse interesse, esse desejo de avançar. Davi pensou: a filha do rei como esposa, a minha casa vai ser abençoada, porque o rei vai isentar de impostos a casa do meu pai, e a riqueza que o rei prometeu. Todos ouviram essa proposta, mas só Davi é que se motivou pela proposta. Às vezes o que falta para muitas pessoas é isso. Por quê, pessoal? Porque tem gente que vai acordar amanhã, segunda-feira, e vai ser apenas mais uma segunda-feira. Porém, muitas outras vão acordar, e vão acordar motivadas por um objetivo bem maior, por um desejo bem maior, por uma meta bem maior. Essa é a diferença de quem vence os inimigos e alcança os objetivos, daqueles que apenas vão levando a vida, como diz o ditado e uma música, do jeito que a vida dá. Se um gigante se levantou contra você, se um adversário se levantou contra você, porém você tem uma motivação para vencer essa luta, você vai conseguir vencer. Você vai ter um porquê lutar. Você vai ter um para que lutar. Porque você sabe que quando você derrotar o gigante e vencer esse inimigo, lá na frente, um propósito maior se cumprirá na sua vida. Quem compreende isso? Não viva apenas por viver, e não aceite as coisas simplesmente pelo fato que elas aconteceram com você. Quando você serve ao Deus Todo-Poderoso, crê nessa palavra e tem motivos maiores para lutar, você enfrenta o gigante e vence toda e qualquer batalha, porque você não estará só, porque Deus estará com você. Ele vai fazer você vencer essa batalha. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Segunda coisa, pessoal, aqui no versículo de número 26, ele diz assim, ó: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Além da motivação, olha aqui para o pastor um minutinho. Olha aqui. Ele agora está fazendo uma comparação. Ele está dizendo assim, ó: quem é esse daí para afrontar o exército do Deus vivo? Como se dissesse assim: esse daí está afrontando a Deus? Quem é esse daí para afrontar o exército do Deus poderoso? Ele está comparando. Então agora eu quero que você pense no seu maior inimigo. Pastor, eu não tenho inimigos. Não, você ainda não pegou a visão e eu quero que você pegue. Eu não me refiro a pessoas que se levantaram contra você apenas. Eu me refiro a tudo aquilo que você entende como algo que te prejudica, como algo que pode ser prejudicial amanhã,
ou algo que já está te prejudicando, que está te fazendo chorar, que está te fazendo sofrer, tudo aquilo que você entende como problema, como luta, como dificuldades, você vai pegar essa visão que isso é o seu inimigo, o seu adversário. Quem entende isso, diga amém. Então você vai pegar o seu maior problema hoje. Qual é o maior problema que você passa hoje? Qual é a maior luta que você enfrenta hoje? Qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje? Eu quero que você pense agora. Pensa agora. A sua maior luta, a sua maior dificuldade. Amém, pessoal? É maior do que Deus? É mais forte do que Deus? É mais poderoso, é mais poderosa do que Deus? Essa pessoa que se levantou contra você, agora sim, que te declarou guerra, que é teu inimigo aqui nessa terra, ainda que você não tenha que ter ela ou ele como inimigo, como inimiga. Essa pessoa é maior do que Deus? Deus é na sua vida ou não? A sua preocupação tem que ser uma. Se Deus não é na sua vida, aí você tem que temer. Porque sem Deus você pode muito bem perder a guerra. Quem compreende isso? Mas se você tem Deus, você tem que olhar para esse inimigo, para esse adversário e pensar: é maior do que o Deus que eu sirvo? Tem mais força do que o meu Deus? É mais poderoso do que o meu Deus? Eu acredito que não, porque o Deus é o maior de todos, o mais poderoso, o mais forte, Ele pode tudo e todas as coisas. Se for maior do que Deus, é porque a sua fé é uma fé frágil, é uma fé pequena. Se você acha que você nunca vai vencer, que você nunca vai conseguir, que você nunca vai superar, é porque você mesmo está dizendo que essa luta é maior do que Deus. Mas a partir do momento que você diz: o meu Deus pode tudo, o meu Deus é maior, o meu Deus é poderoso, não há nada que você não consiga vencer. Guarda essa palavra no seu coração e compare hoje o inimigo que você está enfrentando com o Deus que você serve, e verás pela fé que Deus é maior, que Deus tudo pode, e é Ele que vai te dar vitória contra o teu adversário. Oh glória! Oh glória! Lembra daquele versículo que diz: trazer à memória o que pode te dar esperança? Quem lembra dele? É lindo esse texto, né? Davi, ele vai fazer isso. E a terceira coisa que eu quero que você aprenda, no versículo de número 32, ele vai falar com o Saul. E a Bíblia diz assim, ó: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Pessoal, é normal, sempre vai ter gente que não vai acreditar em nós. Amém? Quando a gente chega lá, o pessoal: nossa, e não é que ela chegou? E não é que ele chegou? Um dia, rapidamente falando de mim, eu disse que eu não seria só mais um pastor na Paz e Vida. Um dia, eu disse que seria pastor de pastores na Paz e Vida. Um dia eu disse que ia ser diretor estadual da Paz e Vida. E algumas pessoas que ouviram isso ficaram até rindo. Eu fico imaginando agora o que ficaram pensando quando souberam que a palavra que eu liberei se cumpriu. Para a glória de Deus. Amém, pessoal? Sabe por quê? Porque a Paz e Vida tem quase 200 pastores. Para falar a verdade, tem mais de 200 pastores. E apenas 19 são diretores estaduais.
Porque é assim que Deus faz. Quando nós acreditamos em nós, Ele nos faz superar todos os obstáculos e nos faz alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Ainda que você tenha que saber que ao decorrer do caminho vai aparecer muitos igual Saul dizendo: não, você não consegue não, você não pode não. Versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que Davi está nos ensinando aqui agora, pessoal? Ele está dizendo assim para Saul: olha, Deus já me deu vitórias no passado. Deus já me fez vencer no passado. Em outras palavras, o Deus que fez ontem, Ele também faz hoje. Qual é a terceira coisa que a gente aprende aqui? Você tem que trazer à sua memória vitórias anteriores. E eu sei que muitos aqui já obtiveram muitas vitórias no passado. Quem poderia dizer aqui, erguendo a mão, que você enfrentou uma luta muito grande e com a ajuda de Deus você venceu? Levanta a mão. Sim ou não? Todo mundo levantou a mão. Depois você me conta esse testemunho, tá bom? Veja bem. Sabe o que você vai fazer? Você vai lembrar dessa luta que você passou, dessa dificuldade que você enfrentou, dessa guerra que você viveu no passado, e você vai fazer conforme fez Davi. O Deus que me fez vencer o leão e o urso é o Deus que vai me fazer vencer esse gigante também. Porque se Deus te deu essa vitória que você confirmou quando eu pedi para você levantar a mão ontem, é o Deus que pode operar hoje, pessoal. É o Deus que pode operar amanhã, sim ou não? Então você tem que acreditar. Você tem que crer. Ah, pastor, mas dessa vez a luta é maior. Mas dessa vez a dificuldade é maior. Mas dessa vez está demorando mais, a luta está grande. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo campanha, eu estou fazendo jejum, eu estou na fé, mas a luta tem sido grande. Continua firme e sempre traga à memória as vitórias do passado e repetidas vezes diga: o Deus que fez ontem, Ele faz hoje. O Deus que me deu vitória ontem, Ele pode me dar vitória hoje. O Deus que operou no passado, Ele opera no presente e Ele opera no futuro, porque Ele é poderoso para me fazer vencer. Oh, glória! Diga glória a Deus. Recapitulando: motivação, quando você se motiva para vencer os inimigos. Comparação, quando você compara o inimigo com Deus, e você vai ver que esse inimigo que se levantou contra você, ele é nada comparado ao Deus que você serve. 3, quando você traz à memória as vitórias anteriores. Versículo de número 37 em diante, tem uma quarta estratégia de Davi aqui, ó. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi:
vai embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E Davi fez o quê? Tirou aquilo de sobre si. Quando Saul aceitou a proposta que Davi fez de enfrentar, de lutar contra o gigante, ele pensou: eu tenho que prepará-lo, eu tenho que equipá-lo, é uma guerra, é uma batalha, é uma luta. Ele tem que ter proteção, ele tem que ter uma armadura, ele tem que ter um capacete, ele tem que ter uma arma, ele tem que ter algo para enfrentar esse homem. E aí mandou com que colocasse tudo isso em Davi. Só que Davi não tinha costume de usar aquilo. Davi não sabia usar. Depois ele se tornou um grande guerreiro, digamos assim. Depois ele usou de uma maneira muito hábil a espada e etc. Não, mas aqui ele não tinha o hábito. Então o que foi que ele fez? Se desfez de tudo e pegou a seguinte arma, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se, chegou aos filisteus. Amém, pessoal? As armas corretas é a 4ª estratégia usada por Davi. As armas que ele sabia usar. Essas armas, trazendo para nós, são armas espirituais. Eu vou falar para você das 3 armas espirituais que está ao alcance de todo cristão, mas que poucos usam. Qual foi a última vez, por exemplo, que você fez um jejum de verdade? Um jejum de verdade. Pastor, qual é o jejum de verdade? É aquele que você não come e não bebe absolutamente nada. Esse é o jejum de verdade. Amém? Jejuar é se abster de alimento líquido ou sólido. O que passou daí, você pode chamar de propósito de jejum e não mais de jejum. Quando eu ouço alguém dizer que estou fazendo jejum de chocolate, eu não dou risada por respeito ou pela ignorância da pessoa. Quando uma pessoa diz que não faz, que está fazendo jejum de doce, que está fazendo jejum disso, jejum daquilo, eu não dou risada por respeito e pela ignorância da pessoa. Porque jejum é quando você não come e não bebe nada. Quem entende isso, diga amém. Isso é jejum. Isso é jejum. Faz quanto tempo que você não faz um jejum mesmo? De ficar horas sentindo na pele, vendo a sua carne ali muitas vezes sofrer, mas o espírito sendo avivado e você sendo fortalecido. É uma arma simples que está ao alcance de todos, mas que poucos usam. O jejum, você tem que jejuar. Você tem que usar
essa arma para você vencer os seus inimigos. A prova disso foi o que Jesus disse para os discípulos. O inimigo que estava na vida daquele filho, daquele senhor, que desesperadamente foi em busca de Jesus, para Jesus ajudá-lo, e os discípulos não puderam expulsá-lo da vida daquele rapaz. E quando Jesus o mandou embora posteriormente, os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos, em outras palavras, vencer o inimigo? E em outras palavras, trazendo para o contexto que eu estou ministrando aqui, Jesus respondeu assim: porque há inimigos que só são vencidos pelo jejum e pela... Então a segunda coisa é a oração. Há inúmeras maneiras de orar, sim ou não? Uma delas é quando você ora a Deus para vencer os seus inimigos, para vencer os seus adversários, para que você se fortaleça para lutar. Você tem que orar assim também. Senhor, que todo mal que se levanta contra mim caia por terra. O Senhor tem que fechar a boca do leão, como o Senhor fechou a boca dos leões quando Daniel foi lançado na cova dos leões. O Senhor tem que manietar o valente. O inimigo não pode prevalecer contra mim. O mal não pode se levantar contra mim. Existe a oração para pedir, a oração para louvar, a oração para agradecer, mas existe também a oração que você faz para Deus derrotar o inimigo que se levanta contra ti. Quem está compreendendo? E a terceira e última arma simples que está ao alcance de todos é a palavra de Deus. Jesus estava cara a cara com o inimigo de nossas almas, Satanás. E qual foi a arma que Jesus usou para vencê-lo? Ele já estava em jejum, porque foram 40 dias. E você sabe que durante esses 40 dias, ainda que o texto não diga Jesus orou muito, porque ele orava muito, ele orava sempre, amém? E na hora de bater de frente com o diabo, ele usou o que, pessoal? A palavra. Você precisa também da palavra. São essas três armas que você vai usar para derrotar todo e qualquer inimigo: jejum, oração e palavra. Quem crê na tua vitória, diga glória a Deus. Deus vai nos dar a vitória, amém, pessoal? Versículo de número 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Amém, pessoal? Quinta coisa que a gente aprende aqui: atribua a vitória a Deus, antes até mesmo que ela aconteça. Eu vou ler de novo, ó. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Atribua a sua vitória a quem, pessoal? A Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Você vai dizer para Deus: Deus, é o Senhor quem vai me dar essa vitória.
É o Senhor que vai me fazer vencer. E além disso, aqui também, você pode ter mais um ensinamento. Ele diz na sequência: e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele também está profetizando a sua vitória. Comece a profetizar a sua vitória. Comece a abrir a sua boca e comece a dizer que o milagre vai acontecer, que a porta vai se abrir, que o inimigo vai cair por terra e que a vitória é sua em nome de Jesus. Atribua a Ele a tua vitória e libera a palavra e profetiza. Faça isso agora. Diga a Deus: a vitória é minha, mas é o Senhor quem fará, e eu declaro a vitória sobre os meus inimigos. Aleluia, oh glória. E para terminar, enfrente o seu inimigo. Versículo de número 48. E sucedeu o quê? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Sétima e última coisa: vá em frente, enfrente os desafios. Davi, ele se antecipou, ele se apressou, como diz aqui, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada aonde? Na mão. Lembra o versículo inicial? E o que diz no versículo inicial? Deus nos dará vitória contra os nossos inimigos. Por um caminho eles virão contra nós, e por 7 caminhos eles fugirão de nós. E aqui diz que os filisteus bateram em retirada. Versículos 51 e 52. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre os filisteus, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, o que foi que eles fizeram, igreja? Fugiram. Por um caminho virão contra ti, por 7 caminhos fugirão, diz o Senhor. Versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Vamos jubilar, diga glória a Deus. E seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho e saíram até Gate e até Ecrom. Pode até se levantar, mas quando você é fiel, quando você é temente, quando você ouve a palavra e obedece, por um caminho os inimigos vêm contra ti, mas por 7 caminhos fugirão, pois é fiel aquele que nos prometeu. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. Recapitulando, até para quem está anotando. Primeiro,
Você precisa motivação para enfrentar os inimigos. Diga comigo, motivação. Segundo, você tem que fazer uma comparação. Compare o seu maior adversário com Deus e verás que o adversário é muito pequeno comparado ao Deus que você serve. Terceiro, traga à sua memória as vitórias anteriores, porque o Deus que fez no passado, Ele faz no presente e Ele faz no futuro. Quarto, use as suas armas espirituais: a oração, a palavra e o jejum. Amém? Quinto, atribua a Deus a sua vitória, pois é Ele que vai te dar vitória. Sexto, profetize a sua vitória, declare a sua vitória, diga abertamente: eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou chegar, o inimigo vai cair por terra. Sétima e última, vá em frente, enfrente o gigante, porque quando Golias pensou em atacar Davi, Davi se antecipou, se apressou, preparou a pedra na funda e lançou, o inimigo caiu por terra e ele obteve a vitória e a palavra se cumpriu. Por um caminho irão até a ti, por 7 caminhos fugirão de ti. Você vai vencer, porque Deus é contigo. Amém? Qual é o segredo? Obedeça, seja fiel, que o mal não vai prevalecer. Quantos aqui recebem essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.